Senhor presidente, senhoras, senhores, é uma alegria muito grande voltar aqui à casa, do Joaquim Ribeiro de Oliveira, esse legado espiritual enorme que ele deixou para Juiz de Fora e o testemunho de sua generosidade única. Isso na nossa história nunca podemos deixar de esquecer. E venho realmente com muita alegria, mais esta vez aqui, conversar um pouco sobre a antropologia de um texto que se chama Regula Benedicti, que é chamado assim, Regra de São Bento, a Regra de Bento, que fez história no Ocidente, no nosso Ocidente, e que, naturalmente, é a regra de todos os mosteiros beneditinos no mundo. Eu tenho, digamos, uma lida com esse texto enorme, por questões pessoais, e um amor maior ainda por ele. Trabalho nele há 30 anos, e tudo o que eu fiz na minha vida foi justamente concernente, ou de uma maneira direta ou indireta, a este texto, que é realmente único sob todos os aspectos. Se ele fosse levado em consideração hoje, nós não estaríamos vivendo as vicissitudes que estamos passando no mundo de hoje. Vamos ver devagarzinho. A perspectiva é a perspectiva da antropologia. Então, é a perspectiva do Logos sobre o Anthropos, quer dizer, a palavra sobre o homem neste texto. Eu gostaria de abrir esta nossa conversa, com um texto do século X, um anônimo do século X, da Biblioteca de Uppsala, na Suécia, que é justamente isso, uma palavra sobre o homem no sentido fenomenológico do termo e que vai nos orientar para que nós possamos depois conversar sobre, digamos, esta antropologia no texto da Regula Benedicti. Eu vou ler esse texto e traduzi-lo, desculpem, o que for em latim eu vou lendo e traduzindo, ok? Para ficar, porque o latim é diferente, não tem como, não levar em consideração a língua no original. Então, esse texto é um anônimo, de um manuscrito sueco de Uppsala, da Biblioteca de Uppsala, que diz assim: Homo natus de muliere, o homem nascido de mulher, brevi vivens tempore, vivendo brevemente no tempo, repletur multis miseriis, cheio de muitas dificuldades, de muitas misérias. O qual, quer dizer, este homem, quasi flos, como uma flor, egreditur, brota, et conteritur, cresce, et fugit, e foge, anda, velut umbra, como uma sombra, et nunquam e nunca in eodem statu, no mesmo estado permanece. Então, eu gostaria de esta última frase, nunquam in eodem statu permanente, quer dizer, nunca fica no mesmo lugar, sempre muda. Essa é uma característica do ser humano. Que ela fosse para nós aqui, digamos, uma frase a partir da qual nós vamos conversar sobre a Regula Benedicti. Ok, gente? Então vamos devagarzinho. Isso significa o seguinte, que antropologia, quer dizer, o logos sobre o anthropos, enfim, a palavra sobre o homem, ela pode ser vista sob muitas formas, muitos aspectos, de muitas perspectivas, e
em situações diferentes. Por exemplo, eu posso falar da antropologia cultural dentro de uma etnia indígena, um estudo, por exemplo, etnológico, né, dos Bororos, dos Merinaco, etc., muito perto de nós. É uma maneira de se fazer antropologia, de ser antropologia. Ou posso falar também de antropologia dentro de um filósofo. Por exemplo, o De Anima, né, o estudo antropológico na obra de Aristóteles, ou Tomás de Aquino. Né? Então, uma é antropologia cultural, quer dizer, perspectiva é uma, e o outro é a perspectiva filosófica. O que ocorre, então, em se tratando de antropologia, num texto monástico, num texto que se chama Regra? Temos que ver como ele nasceu, não tem outro jeito. Como nasce uma regra monástica, para depois, então, falarmos da antropologia. Vamos ao Egito, no século IV, e neste século IV egípcio, nós vamos encontrar um movimento onde vamos nos deparar com os primeiros monges, primeiros eremitas. O Egito é um país extremamente complexo e, se olharmos, né, virmos, vamos ver que foi sempre um país que foi, digamos, né, invadido, domesticado culturalmente, né, por outros países, outras civilizações. Estamos aqui no século IV e muito próximo do século IV houve, digamos, duas investidas, né, de fazer do Egito menos egípcio, um Egito que não é egípcio, a helenização e a romanização. Essas duas perspectivas foram tão fortes, que aqueles que queriam conservar a sua identidade, qual? A cristã, não tinha outra forma, senão sair, caminhar, andar para o deserto. Então, aí começa, de fato e de direito, o que nós chamamos de monaquismo. É uma saída pública, é uma saída institucionalizada. Eles institucionalizaram o monaquismo porque queriam ser cristãos até as últimas consequências. Queriam viver o batismo até as últimas consequências. E a única forma de fazê-lo era sair. Assim começa o monaquismo. Assim começa esse movimento. Fala-se, por exemplo, de Antão como primeiro monge. Seria simplificar a realidade histórica, porque não foi o único. Não é? Mas ele tem aquela, não é? Aquela Vita Antoni de Antanásio, fala isso, de Santo Atanásio, nos leva a isso. Né? É claro, foram os primeiros. Bom, eram eremitas, monges que viviam no deserto e procuravam, de tempos em tempos, um monge mais velho para receber conselhos. E isto significava o seguinte: chegavam até o apa, o pai, o velho, o ancião, o elder, né? E falava: dic mihi verbum, pater. Pater, dic mihi verbum, em latim, é um logos, são os logia, que se transformaram em apoftegmas. Então, pediam ao pai o quê? Uma palavra, dic mihi verbum, verbo, palavra. Assim, se institucionalizava esta relação que passou a ser, digamos assim, antropológica.
Em torno desses velhos, desses anciãos, né, desses idosos, começou-se então a vida comunitária, a koinonia, a comunhão, o cenóbio. E aí precisou ser organizado. Desta organização surgem, digamos assim, as primeiras regras monásticas. Até aí estamos. Bem, Pacômio é, sem dúvida, o primeiro a fazer isso, São Pacômio, né? E institui de uma maneira prática, porque a preocupação era prática, claro, como organizar, como orientar, como realizar, como o que vai acontecer aqui dentro, como institucionalizar. Mas esta perspectiva espiritual, que era a dos abades, a dos velhos, a dos anciãos, aqueles que iam lá até lá buscar, ela estava também concentrada assim. Então ficou, desde o início, as regras monásticas ficam estruturadas, regras práticas, mas com, digamos, uma perspectiva espiritual, um caráter espiritual que vai iluminar a praxis. Então, é teoria sobre a praxis e praxis de uma teoria espiritual. Sempre assim. Foram muitas regras escritas. Essas regras vêm do Oriente, quando falo Oriente aqui é o Oriente cristão, não é? O Médio Oriente, o Oriente Médio, onde nós estamos hoje vendo aí essa catástrofe toda, não é? Então vem do Oriente para o Ocidente. E ao chegar no Ocidente, o Ocidente cristão, o Ocidente nosso, elas vêm então para um mundo que se chama e que é, desde a mais tenra idade, segundo século, né, o Ocidente chamado latino. E o Ocidente latino, diferente do Oriente cristão, ele foi sempre antropológico. Nossos problemas latinos são todos antropológicos, até hoje. Né? Nossa preocupação é com Deus? Sim. É com Cristo? Sim. As preocupações teológicas que no Oriente são assim, mas as nossas são salvação, é pecado, é graça, é antropologia, onde o homem está envolvido. Isso é a nossa marca. Né? Bom, Ocidente quer dizer Itália, ok? Ocidente quer dizer Gália, então aquele mundo mediterrâneo. Gália significa aquele mundo mediterrâneo, tanto, né? Da França, ok? Quanto da África, que está ali, digamos, no Mediterrâneo. Então é isso. Esse é o mundo monástico. É o mundo dos pais do deserto, dos padres do deserto, onde surgem as regras. Em 480 da nossa era, a historiografia fala que, nos diz que nasce em Nórcia, em Núrcia, ali no Lácio, dentro desse contexto, um monge que é chamado de Benedictus nomine et vita, quer dizer, de vida e de nome abençoado. É assim, o nome dele surge assim. Quem nos diz isso é Gregório Magno, São Gregório, no segundo livro dos Diálogos, e é aí que ele fala e faz o elogio deste monge, que a tradição vai chamar de Bento. Benedictus não é um nome romano, não é, definitivamente, um nome romano. Em Nórcia, no século VI, havia uma colônia judaica muito forte, e é o que se pergunta, este nome não seria a transliteração de Borur, do hebraico, Baruch,
que é nome próprio, e é Bento, e é Benedito, é. A historiografia vai trabalhar ainda aí, vamos ver isso mais tarde, quem vai descobrir isso. De qualquer forma, quando se vai estudar antropologia, o que se vê aqui, nessa regra de São Bento, é uma palavra sobre um homem que é fundamentalmente bíblica, hebraica, no sentido mais profundo da palavra. Vamos devagarzinho. Falei para vocês que as regras, elas eram, digamos, trocadas. O mundo medieval é um mundo... Um copiava do outro no sentido mais perfeito da palavra, não havia copyright, como nós estamos precisando agora, para publicar um livro, mas o modo como se copiava, o modo como se transcrevia, o modo como o autor ou os autores o faziam, era o modo como eles queriam se impor. E aí nós vamos ver cortes, aí nós vamos ver interpolações, aí nós vamos ver, tudo que é possível vai acontecer aí dentro. Então vejam, para se descobrir qual é a antropologia, qual é a visão sobre o homem que está contida na Regula Benedicti, há que se levar em consideração o modo como o autor da Regula Benedicti escreveu, interpôs, cortou o que estava antes dele dentro da tradição monástica. E aqui, então, nós vamos a uma fonte primordial dele, também uma regra italiana, que se chama Regula Magistri, regra do mestre, porque aí fala, é o mestre que fala, é o mestre que se pergunta, o que se pergunta é o mestre responde, por isso chamada Regula do mestre. Italiana, anterior a ele, porque é um texto maior, 95 capítulos, onde nós vamos encontrar uma visão sobre o homem muito nítida. É a fonte principal da Regula Benedicti. Que visão é esta? E que não vai ser a visão da Regula Benedicti. Ele corta, ele rompe, ele acaba com esta visão. Então, na Regula Magistri, a visão sobre o homem, o que é o homem, na Regula Magistri, é a visão tricotômica de Plotino. Plotino, neoplatônico, viveu no século III, em Roma, egípcio também, mas que viveu em Roma. Na sua Enéade IV, ele diz que o homem é uma alma que pode estar ou no corpo ou no espírito. Voltamos aqui ao nosso ponto inaugural, Enfim, et nunquam in eodem statu permanente. Quer dizer, o homem nunca permanece no mesmo lugar. Ele descobre, então, que o homem é movediço. Que o homem, em outras palavras, é livre. E essa liberdade interior que existe no homem e que faz com que o ser humano seja ser humano, ela é fluida entre o corpo e o espírito. O mestre vai lá e faz disso, digamos, a sua regra. Se é assim, então, o único jeito, a única forma para ser monge é sair do corpo, sair da carne, sair, Platão, e se atrelar ao espírito. E na regra dele é isto. Vida monástica é um trabalho espiritual que vai justamente levar
em consideração o corpo, tudo que é corpóreo, tudo que é carne, tudo que é inferior, e o monge existe para realizar este itinerário. Isso vale para tudo, tudo. Quartel, uma polícia para todo lado para verificar se ele não está se atrelando ao corpo, não está fazendo as obras da carne, não está, é assim, direto e reto. Prepósito, o capítulo 8º da Regula Magistra, é um capítulo onde a alma é uma loucura. E a quantidade de vezes que aparece isso, essa alma que tem que sair, que tem que fugir, que tem, é um atrás do outro. É um capítulo que ele trata do silêncio, e trata do silêncio assim, desse jeito. Então, nessa perspectiva antropológica, o que se vê é justamente um pessimismo enorme. Com relação à vida, com relação pecado, tudo é morte, tudo é... E temos que respirar um pouco, E o modo de respirar é andar, sair fora, cair fora, sair desta dimensão. Interessante que na Regula Benedicti, a antropologia é outra. Primeiro, ele rompe com isso de uma maneira radical. Não existe nada na Regula Benedicti que seja vestígio disso e, digamos, perspectiva alguma que transporte essa visão antropológica, essa visão de homem desse jeito para a Regula Benedicti. Não há. E o que, então, ele acrescenta de novo para colocar no lugar disso? Bom, aí ele vem com toda uma dimensão antropológica unitária, reflexivamente unitária, bíblica. Bíblica no sentido de um esquema muito preciso. E é este esquema bíblico que vai se impor na Regula Benedicti toda, contrariamente ao esquema helenístico plotiniano, que é o esquema da Regula Magistra. Que esquema é esse? O início da regra vai nos dizer qual é. Eu vou aqui então lê-lo, para vocês. Ele está presente em toda a regra, Vejam, a primeira palavra, primeira frase: obsculta, ó fili, precepta magistri. Escuta, ó filho, os preceitos do mestre. Et inclina aurem cordis tui, e inclina o ouvido do teu coração. Terceira frase: et admonitionem pii pateris libenter excipe. E aceite, receba a admoestação, a palavra de um pio pai, de um pai santo, e et efficaciter compre, e cumpre-a eficazmente. Pronto, está aqui o esquema. Obsculta, escuta. Olha aí, escuta o quê? A palavra. A palavra. Como se escuta a palavra? Escuta-se a palavra com o ouvido do coração. Do coração. Aqui, então, primeiro aspecto. Não é alma, mas é coração. A interioridade do ser humano é cor. Lev, lulav, em hebraico. Cor. Ok? Mas coração para quê? Para escutar a palavra, verbum, boca, e cumprir eficazmente, realizar eficazmente o quê? Esta palavra, este escutar com pés e mãos.
Estarão espalhados aqui pela... Então, coração, boca, pés e mãos. Mãos e pés. Este é o esquema antropológico. Integrados. A questão não é fugir do corpo, mas integrá-lo de uma maneira perfeita. E isto vai depender justamente da graça de Deus para fazer. É o homem integrado ou desintegrado. Integração e desintegração. Porque a desintegração já estava na Régula Magista. Ok? A antropologia da Régula Magista é uma antropologia desintegrada do corpo. A antropologia da Régula Benedicti é uma antropologia integrada ao corpo. O argumento teológico que está por detrás disto é o argumento enorme da encarnação do Verbo. Deus se encarna. Por quê? Por amor. Significa o seguinte: ele amou tanto, tanto, tanto o mundo, ele amou tanto, tanto, tanto o homem, que quis que a nossa carne, que o nosso corpo estivesse nele. Nosso corpo está em Deus. É escandaloso. Mas este é um, digamos, né? Esta é a corporeidade certa, esta é a corporeidade segura, esta é a corporeidade perfeita do cristão. Claro, claro. Mal existe, sem dúvida. Nós vamos ver aqui. A regra toda, gente, toda é pautada nesta imagem. Com o coração, o homem pensa, com o coração o homem age, com o coração o homem trama, com o coração é lá dentro, ok? Pensar não é com a cabeça, o hebreu é com o coração. Com a boca ele transmite o que o coração sente, ou não transmite. Bom, essa integração e esta dificuldade de desintegração, bom, é nossa, claro. Isso aí, depois do pecado original, é assim, todos. É fácil para nós dizer isso, todos nós aceitamos, né? Conflitos, né? Bom, mas é aqui dentro, né? E pés e mãos, no sentido de um fazer antropológico, né? Toco a música, não é? Pinto, né? É o fazer, né? Tem que ser feito, a música tem que ser feita, a pintura tem que ser feita, é o agir do ser humano, né? É na medida em que se faz que as coisas vão acontecendo. Então, esse é o esquema, né? É um esquema triádico como o outro, mas completamente diferente. Um esquema otimista, é um esquema realista, é um esquema que leva, digamos, o homem a ser de uma maneira plena aqui no mundo, com toda a sua dignidade, com tudo que ele pode ser. A primeira parte da regra, os 7 primeiros capítulos, é uma parte espiritual, e o autor nos mostra de uma maneira plena como as virtudes, né, estão todas integradas dentro desta psicologia, né? Capítulo 5º, capítulo 6º, capítulo 7º, o 5º é da obediência, o 6º é do silêncio, o 7º é da humildade, né, o máximo, né? Então, é uma obediência, né? Obedire, obaldire, né? Obedecer é escutar, obaldire é escutar. Quer dizer, quem obedece, escuta. Então, essa é a atitude daquele que obedece. Escuta todo mundo, escuta os outros, escuta a Deus, escuta essa escuta interior, uma interioridade que escuta, né? É uma obediência batismal, não é uma obediência quartelesca, não é uma obediência de quartel, né? Não é robô, não é ser humano, né? Mas é uma obediência batismal, é uma obediência intrínseca, né? Ele tem motivos para escutar, fazendo, cumprindo, olha aí, escuta, faz, cumpre a palavra, é por aqui que as coisas ocorrem, por aqui que acontece. A humildade é a verdade, né? É a autenticidade, sou eu, né? Eu, nem melhor nem pior do que ninguém,
somos assim, né? Todos, com vistas a que lá na Regula Magistra, né, só ganha o céu e é para chegar. Tudo bem, nós estamos também querendo ganhar o céu, mas São Bento é mais prático, ele fala rumo a perfecta illa caritas, rumo a aquela caridade perfeita, rumo ao amor perfeito. Quer dizer, é possível viver no amor aqui também, antes de ir para o céu, entende? Aqui, ele é pé no chão. Vejam, vem depois o que nós chamamos na regra de código litúrgico, aí são todas as, onde, digamos, né, toda a preocupação com a Páscoa, toda a preocupação com a ressurreição, toda a preocupação com a encarnação e ressurreição e encarnação, estão aqui intrinsecamente ligadas no modelo, digamos assim, da oração, por excelência, né, digamos assim, nos mosteiros. Depois vem um código penal também, que é importante, não é, para a orientação, mas sempre iluminado por essa antropologia. Não é? As faltas, claro, existem, né? Faltas comunitárias, faltas individuais que são comunitárias, que têm repercussão na comunidade, mas sempre com uma preocupação pedagógica que vai, digamos, ao ilimitado, os estertores. Não é? Depois, uma série de ordens, assim, ordenações, né, bem precisas também, indicações para aquele que entra, quer entrar para o mosteiro, o que se requer? Que ele procure verdadeiramente a Deus. Todo mundo igual, mas na caridade, no amor. Omnibus equalibus caritas. Todos iguais no amor. Necessidades, sim, mas as de cada um. As necessidades não são iguais neste mundo. Então, aquele que distribui tem que distribuir de acordo com as necessidades de cada um. Ele tem o dever de atender a cada um nas suas necessidades precisas. Quem precisa mais, ok, tem que ser atendido. Quem precisa menos, dê graças a Deus, porque não precisa mais, tem que ser atendido. Muito interessante esta concepção da necessidade para receber, né? Da distribuição, uma justiça distributiva no sentido da pessoa, pessoal. Para o abade, multorum servire moribus. Ele tem que ser um servidor, um escravo quase, né, dos costumes de muitos. Porque os costumes são diferentes. Ele está lá para servir, ele estará para isto. Ele é servos. O celereiro, o ecônomo, é pater. O pai é o celereiro. O abade é servos. É servo de todos. Muito interessante e muito humano. Há quem diga que a influência de Agostinho aqui foi maior do que a Regula Magistra. Eu não quero agora entrar aqui nesse método, né, filológico, paleográfico, não é por aí, está no conteúdo antropológico. Né? Então, eu acho que pode ser, é claro que é, sem dúvida, porque Agostinho é anterior a Bento, é anterior a Regula Benedicti, e sem dúvida, ele tinha essa, digamos, esse caráter, né? Quando ele fala, por exemplo, do abade, plus amari quam timere, em latim, né? Ser muito mais amado do que temido. Não temido, mas amado. Né? Na Regula Magistra é outra história, outro. Quer dizer, veja, tudo, absolutamente tudo iluminado por essa, né, essa frase inicial, mas que está presente. Eu não quero aqui, né, mexer com textos, mas, enfim, né, está
absolutamente presente no texto inteiro. Quer dizer, é uma, digamos, integração, uma perspectiva de integração total. É o homem integrado, é o ser humano integrado. Coração, boca, mãos e pés. Escutar para quê? Para quê? A primeira palavra da regra é escuta, obsculta. A última palavra da regra é pervenias, chegarás. Quer dizer, quem escuta, chega. Escutar, portanto, é o primeiro momento, é o primeiro, digamos assim, é o primeiro movimento. E pressupõe naturalmente que haja, naturalmente, a palavra, uma palavra. Aquela palavra lá dos monges do Egito, dic verbum pater, me dê uma palavra, me passe uma palavra, eu quero uma palavra. É esta a palavra que está aí, enfim, que nos é dita, que nos está sendo dita, que nos está sendo comunicada, que nos está sendo ensinada, para que possamos caminhar na vida. É o nosso caminhar. Eu creio que dei uma ideia, digamos assim, do que pode ser, do que é de fato, esta perspectiva, digamos assim, humana, antropológica, por onde passa a regra de Bento, a regula benedicta. Eu queria aqui no final ler para vocês, que eu trabalhei nisso, isso aqui é um trabalho meu, que eu há tempos fiz, há algum tempo fiz na Europa, e eu queria, vejam, eu acho que nessas páginas finais aqui, algumas 2 páginas, se eu ler, eu vou passar para vocês, de uma maneira sintética e mais, digamos assim, precisa, tudo o que foi dito aqui com relação à antropologia, tá certo? Vamos lá, vou fazer isso aqui para ficar mais claro e terminar. Aqui terminamos nosso estudo bem determinado sobre a dimensão moral, e é esse o estudo, de um modelo antropológico bíblico que se sobrepõe no texto da Regula Benedicti. Penso que conseguimos individualizar o sentido genuíno, singular, desta estrutura antropológica que, por sua vez, nos fornece uma concepção unitária e integral do homem-monge. Assim, se a Regula Benedicti é única no sentido de ser um texto unificado por um único autor, com intenção eminentemente crítica, onde parenese e legislação se influenciam mutuamente, quer dizer, é exortação e legislação, é orientação e perspectiva, ênfase espiritual, são as duas coisas, se influenciando mutuamente, onde a teoria ilumina a praxis e a praxis se inspira na teoria. Também o é no sentido de que o procedimento moral daqueles cristãos que desejam ser monges está intrinsecamente ligado a uma visão antropológica basilar singular que exclui todo e qualquer dualismo, na medida em que rompe categoricamente com a tricotomia da Regula Magistra. Alma, carne, corpo, pecado, espírito. Corpo é pecado. Ele fala aqui, amar a sexualidade, um instrumento das boas obras. Sexualidade é objeto de amor para São Bento, para Bento. O outro fala, corpus castigare pro anima, castigar o corpo em função da alma. O autor da Regula Benedicti simplesmente tesourou aí, não existe. Pro anima, o pro anima aqui na Regula Benedicti. Na medida em que rompe categoricamente com a tricotomia da Regula Magistra, aquela plotiniana. Não, a atividade do espírito destacado do corpo não é esta absolutamente a atividade verdadeira humana, a verdadeiramente
monástica. A decisão moral verdadeiramente humana e monástica na Regula Benedicti é a que se tem a partir da unidade das 3 regiões de atividades do homem bíblico. O sentido da decisão humana é dado através da totalidade de uma presença, que, por sua vez, se obtém através da consciência do circuito coração, palavra, mãos e pés. Unidade antropológica hebraica, semita, né, no sentido mais preciso da palavra. É o dabar hebraico, a palavra hebraica. É por aí, não é o logos helênico. Quer dizer, palavra aqui é ação. Não é por quê, é para quê. Aconteceu, para quê. Não é por quê, não interessa por quê. Isso lá no helenismo, né? Saudade, Ulisses. Não, aqui é Abraão, não é Ulisses a história. A história de Ulisses, né? Ele, enquanto não volta, não chega, cachorro, etc., né? Não está contente. Não, aqui, sai da tua terra e anda, vai. E aqui, do ponto de vista cristológico, depois da encarnação, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de olhar para trás. Porque aí, nossa carne já está em Deus, já faz parte de Deus, já estamos lá, né? Sobre esse aspecto. Então, tudo integrado. Procuramos naturalmente detectar os termos do circuito, individualizados para melhor compreendê-los, mas mostramos várias vezes que na Bíblia e na Regula Benedicti esse mesmo circuito só é apreensível e pode-nos assim conferir um sentido no radicalismo de sua simplicidade e na sutileza da sua unidade. Porque hora é um, hora é outro, quer dizer, hora é coração, hora é mão, hora é pé na frente, mas depois o coração está embutido, hora são 2, mas o outro está subentendido, é assim que funciona. Coração, palavra, mãos, só tem sentido, se encontram numa única intenção expressa, sempre triádico e unitário. Pois é este o agir do monge da Regula Benedicti no dinamismo otimista do homem bíblico unitário e integral. Coração, palavra, mãos absolutamente integrados. De fato, a palavra sem as mãos e os pés não seria eficaz. As mãos e os pés só falam graças à palavra. Os 2 termos, por sua vez, recebem a plenitude no sentido que lhes é próprio através do coração. O termo que marca, que identifica pessoalmente, que assume, que une e verifica o circuito que é todo um, o circuito que é o homem. Desta forma, já falamos capítulo 5º, capítulo 6º, capítulo 7º, núcleo da Regula Benedicti, obediência, silêncio, humildade. Poderíamos citar muitos outros aspectos da vida moral na Regula Benedicti, mas nos limitamos aos integrados aqui agora. Se nos revelam como, não só como obediência, silêncio e humildade enquanto tais, mas enquanto constituem no radicalismo da unidade e da integralidade que lhes é peculiar, a expressão da verdadeira humanidade. É ser homem, é ser gente. Humanidade que pode ser manchada pelo artificialismo, pela duplicidade, pela vontade de querer parecer antes de ser, em resumo, por tudo que é infra-humano ou desumano, claro, isso está em nós, ou seja, pelo pecado. Pecado é isto. A preocupação para com a unidade de coração, de palavra e de ação deve ser constante no ser do homem, do monge. E esta vontade, sem limites, de ser no mosteiro, no caso, sem ser percebido, este desejo de ser todo natural, simples, ao extremo, límpido, transparente, verdadeiramente integrado consigo, com os outros e com as coisas, portanto, verdadeiramente humano, é este, a meu ver, o sentido da dimensão moral deste modelo antropológico bíblico que está aqui contido. Não precisamos dizer o quanto é atual essa estrutura de integração, que numa dimensão de ação poderia ser considerada como vocação à simplicidade. Deus é simples. Numa época onde a esquizofrenia e a dilaceração se nos apresentam como situações de fato predominantes e constantes, onde a doutrina estratégica
hoje mais do que nunca, mais do que quando escrevi isso, elaborada por ambientes científicos militares, ameaça seriamente a destruição total das bases materiais e culturais de nossa civilização. Numa época onde a guerra, que seria a desintegração absoluta do gênero humano, o suicídio universal, se nos apresenta como um ato político justificável e até normal. Nesta mesma época, a vocação à integração, à unidade, que moralmente se reduzem à simplicidade radical, contrasta naturalmente como valor supremo dos nossos dias. Diante de tudo isso, podemos afirmar que a Regula Benedicti foi estrutura paradigmática não só para a sociedade medieval, para a época dos mosteiros medievais, propondo, através deste modelo antropológico bíblico, uma unidade e uma integridade de fazer e de ser radicais. Esta aparece hoje, diante de nossos olhos, como um símbolo profético, como um farol que ilumina o verdadeiro caminho da humanidade, do homem. Sim, na Regula Benedicti, ser homem é ser todo um, é ser plenamente humano, é viver existencialmente e refletir integralmente a limpidez e a transparência, a abertura total da humanidade do Cristo, que se fez homem por cada um de nós para nos salvar. Eu acho que deu para a gente, não é, entender aqui, estou dentro do tempo que me foi concedido, não é, 50 minutos, e acho que deu para ter uma visão. Se houver alguma pergunta, alguma coisa, estou disponível aqui para atendê-los. Muito obrigado, gente.